Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo neste momento, em casa, no trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, no canal 14, e em Recife, região metropolitana, e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial, e pelo site www.eadpeplay.org.br. Convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 15 e o versículo 28. Se você não dispõe de uma Bíblia, o texto estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. No programa de hoje contamos com a presença da irmã Diná Souza e a irmã Josineide Silva. Pai do Senhor, irmã Josineide, Pai do Senhor, irmã Diná. Amém, pastor. É um prazer tê-las conosco aqui no programa Intercessão, né? Amém. Josineide, amém. É um prazer, né? A irmã Josineide é a esposa do pastor Manassés Silva, sim, né? Sim. Que bênção, né? É um prazer tê-la conosco no programa Intercessão, Amém. irmã. Amém, pastor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Minha gratidão ao nosso Deus, né? Por este dia estarmos aqui agradecendo a Deus por mais uma intercessão. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a sua esposa, ao nosso pastor Jefferson, que está aqui conosco, e a nossa querida irmã Diná também. Amém. Amém. Que bom, né? Pai do Senhor, irmã Diná. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Prazer tê-la conosco, né? Muito bem. Os irmãos que não conhecem, a irmã Diná, ela é esposa do nosso querido pastor Joel Teixeira, né? Sim. Uma bênção. Amém. É um prazer também, pastor, a gente estar aqui, né? Conforme minha companheira aqui falou. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, né? Essa oportunidade, e também ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, e a todo o Senhor, né? Aqui a equipe da Rede Brasil. Estamos muito felizes de estar aqui com o Senhor. Que bom, né? Graças a Deus. Antes de estarmos comentando sobre o assunto que vamos tratar nesta tarde, nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus em prol do trabalho. Então vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus eterno, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para mais um programa Intercessão. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão conosco em casa, nos hospitais, aqueles que estão fazendo a sua caminhada, que estão sintonizados conosco, Senhor. Estende tuas mãos, abençoa, que este programa seja de bênção, seja de edificação e motivação para buscar a Ti, ó Deus. Assim nós te pedimos que todo o assunto que vai ser tratado nesta tarde seja para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje nós vamos estar tratando sobre o seguinte tema: mulheres intercessoras. Que maravilha, não é? E hoje nós estaremos falando sobre a vida de algumas mulheres que marcaram gerações e ocuparam as páginas das Escrituras Sagradas por serem mulheres intercessoras e verdadeiras servas de Deus, tais como Raabe, a mulher sunamita, Lídia e Priscila. E para darmos início, gostaríamos de saber por que a Bíblia apresenta a história de mulheres que intercederam por sua nação, por sua família, até mesmo pela sua igreja. Será que existe algo de relevante para as mulheres se tornarem intercessoras, irmã Diná? Sim, pastor Jefferson, eu acho interessante, né? Porque a mulher é aquela que foi determinada por Deus para ser mãe, né? E a mãe, ela é sempre assim cuidadosa com os filhos. E eu creio que Deus achou em nós, né, pela sua bondade e misericórdia, sim, uma característica para ser uma intercessora com mais...
Eu creio que os homens também intercedem, né? Mas assim, as mulheres, elas têm mais parece tempo, que né? são natas de intercessoras. Parece que já nascem com aquele sentimento de cuidar, de se preocupar. Meu filho, ou então outro irmão da igreja, qualquer pessoa que está precisando que a gente interceda e ore, né? A gente acha que as mulheres têm mais tempo, mas às vezes as mulheres, ela tem... Eu não sei como é que ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo e ainda se tornar intercessora. Mas é dom de Deus, né? Dom que Deus nos deu, né? Para interceder, para orar, para buscar. A responsabilidade de mãe, né? A gente sabe que os maridos sempre estão no trabalho, também não deixa de interceder, mas nós, dona do lar, né? Hoje a gente vê que as mães se preocupam em trabalhar, né? Mas na minha época, a irmã Dina, eu não sou muito velha, mas eu tenho 4.2, mas eu posso extrair isso da minha mãe, né? De estar ali intercedendo, cuidando dos filhos e crendo que Deus, Ele ouve e responde. E é interessante que, assim, na nossa igreja nós temos uma característica interessante porque existe o círculo de oração, né? Onde as irmãs conseguem reservar um dia na semana para estar ali o dia todo na presença de Deus, né? Orando pelas famílias, orando pela nação. É interessante esse trabalho, né? do ciclo de oração como mulheres intercessoras. Né? Isso. A gente vê as irmãs, elas têm uma dedicação, porque quando a gente passa um dia no ciclo de oração, a gente vê o quanto é importante esse trabalho de intercessão que as nossas irmãs exercem na igreja. Né? Elas realmente, a gente vê que realmente funciona esse trabalho, né, irmã Dina? Elas colocam assim como uma prioridade, né? Então eu creio que se a gente não está mais fazendo, quando era mais nova fazia, né? Mas as irmãs que ainda estão muito envolvidas, assim, diretamente, elas passam a semana, todos os outros dias que nós estamos se organizando para que naquele dia elas estejam disponíveis só para Deus. Né? É interessante, irmã Dina, que naquele dia, né, do ciclo de oração, as dirigentes, elas cuidam do seu lar um dia antes, se preparam. Prontinho, né? Não só as dirigentes, como também componentes, né? Para estar naquele dia, passando o dia em jejum, se consagrando ao Senhor. E é interessante que quando estamos no ciclo de oração, chega aqueles papelzinhos de pedido de oração, né? E eu lembro que um dia a irmã, ela agradecendo por aqueles papelzinhos, né? Que colocou ali, pedindo ao Senhor, e sempre ela o colocava, fazendo o pedido, e chegava para a dirigente e falava o que era aquele pedido. E a dirigente, depois de muito tempo, né, eu acredito, anos, orando por aquele pedido, e naquele outro dia, quando ela chegou já agradecendo. Amém. Agradecendo por aquilo que ela tinha pedido. E é de bênção. A gente sabe que quando a gente ora, intercede ao Senhor, o Senhor, Ele responde, né? É muito importante. E a gente vê muitos agradecimentos no ciclo de oração, em resposta à intercessão. Porque eu acho muito bonito que as irmãs não apenas oram de forma individual, quando estão ali de joelhos, buscando Deus, mas também tem momentos que a igreja levanta, faz aquele clamor pelas famílias, pela nação, né? Pela salvação, para Jesus batizar com o Espírito Santo. É algo extraordinário, não é? As irmãs, elas têm um papel muito importante na igreja, na história da igreja e também na vida de muitas pessoas como intercessoras, não é verdade? E a gente vê, né, pastor, assim, que há resultados visíveis, né? Dessa forma da igreja, aqui em nossa igreja, do círculo de oração e dos compromissos que elas firmam com Deus e Deus manda os resultados. A gente vê aí, né? A igreja como está, né? O evangelismo, os missionários, o nosso pastor, né? Os cultos de doutrina, tudo é o quê? É o Espírito Santo de Deus respondendo às intercessões. Aleluia, glória. Eu me lembrei, irmã Dina, que esse trabalho do círculo de oração,
começou com mulheres intercessoras, né? Intercedendo pela filha da irmã Albertina, né? Sim, que ela era enferma, né? E se reuniu um grupo de mulheres para estar orando pela filha da irmã. E naquele momento, a senhora pode comentar um pouco sobre esse assunto? A irmã Albertina, né? Inclusive eu morava em Casa Amarela e a gente frequentava lá o círculo de oração, olha aí, né? Coisa boa. Realmente foi assim, uma bênção a gente estar ali perto, apesar de que eu não estava no período que foi logo que ela começou, né? Mas trabalhamos também no cinquentenário, não sei se o senhor se lembra, que eu e o pastor Joel ficamos lá, ali atrás, nas inscrições. Foi muito lindo aquele trabalho, né? E aqui em Recife foi o berço do círculo de oração, né? Para o Brasil e para o mundo, né? Então é uma alegria muito grande para nós estar no meio dessa história, né? Esse trabalho funcionou tanto, né? Que, como a senhora disse, tornou-se, cresceu, não somente aqui em Recife que começou, mas também expandiu-se para todo o estado, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quase todas as igrejas, quase todo mundo tem um círculo de oração, né? E especialmente agora que com a Rede Brasil, né, que alcança, né, e a gente, em todo mundo, se está vendo os resultados da intercessão. Foi extraordinário que agora o círculo de oração ele foi para o ar, né? Nós temos aí o círculo de oração. O altar de Deus. O altar de Deus. Que maravilha, né? Que Deus continue levantando muitas mulheres intercessoras para abençoar o trabalho. Mas como nós falamos, nós vamos comentar sobre estas mulheres, não é? Temos outras na Bíblia, mas hoje nós estaremos comentando sobre essas 4 mulheres, né? A Raabe, a mulher sunamita, a irmã Lídia e a irmã Priscila. Verdade. Né? Como mencionamos, né, na sequência cronológica, bem sabemos que a irmã Raabe ela era proveniente de uma condição social onde a sua reputação moral era questionável. Né? Entretanto, ela creu em Deus e a sua atitude de fé salvou sua família por intermédio da intercessão. Que lições podemos extrair dessa experiência, irmã Neide, Josineide, irmã Neide, né? A experiência, pastor, né, que podemos ter como exemplo, né? Raabe, ela foi uma mulher pecadora, né? Mas o seu coração foi generoso, né? Ela, a mulher que ali, ela não pensou em 2 vezes. Quando chegou aqueles espião, né? Onde Josué ele pediu para espiar aquela cidade, ela abriu as portas para esconder aqueles homens, né? E a gente vê tirar uma lição de que Raabe, ela não pensou em 2 vezes. Como o nosso Deus, ele é lindo. Me traz, irmã Diná, essa história que muitas vezes a gente vê talvez uma pecadora, um pecador, né? E quantos dá as costas. Sim. Né? Mas o interior, quem sabe é Deus, precisando de uma palavra, verdade. de um conselho, né? De um momento para chegar e falar de Jesus. E ela conhecia já Jesus, mas era pecadora. Mas ali, para salvar aquele povo, ela escondeu os homens de Deus. Né? E ela, o que me chama a atenção, pastor, é que ela poderia esconder ele em algum cômodo da casa. Mas aonde foi que ela foi colocar eles? No telhado. Né? E quando aqueles homens chegaram ali, procurando, né, os espião, né? Ela abriu as portas, né? Trouxe, eu acho que foi uma estratégia dela, né? Que Deus dá estratégia, né? E aí eles foram embora. E por sua generosidade, ela obteve, né, a salvação. Não só dela, mas toda a sua família. Amém. Que bênção, né, Madina? A gente vê que o serviço de inteligência de Israel e das nações, né, eles sempre funcionaram, né? Porque, como a senhora bem lembrou, Israel estava para uma posse já de Canaã, né? Mas eles tiveram um grande desafio que era a cidade de Jericó, era murada, era cercada. Era. E aí o profeta Josué, né, aquele homem de Deus,
ele enviou aqueles 2 espias para sondar, né? Achei interessante. E quando foi descoberto que aqueles homens eram espias, né? Aqueles homens procurando fugir, foi bater exatamente na casa de Raabe, que era uma mulher prostituta. Como era uma pessoa que não tinha... Sem valor. Para a sociedade, geralmente, naquela época, ainda hoje, às vezes as pessoas desprezam, mas a gente vê que é uma alma necessitada de Deus. E aí a gente vê que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele não faz acepção de pessoas. Não faz, acho lindo. Ele enviou aqueles homens a se esconder, e a senhora disse uma coisa interessante. Ela escondeu ele no telhado, que é um lugar onde seria difícil de qualquer suspeita, né? Isso. E é interessante, né, que ela conseguiu, desviar a atenção daqueles homens, porque ela poderia ter revelado onde eles estavam. Mas a história que ela ouviu falar de Deus acerca dos milagres que Deus operou, né, tirando o povo do Egito, como venceu aqueles os reis amorreus. Então a história foi divulgando e elas entenderam que Deus estaria entregando aquela cidade era que ela creu, né? Ela creu, foi. Que coisa interessante. Aqui no versículo 11, né, pastor Jefferson, diz assim: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Ouvindo as maravilhas que Deus tinha feito, né? Como o senhor está falando aí. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu achei lindo essa declaração dela, né? Uma mulher que, como o senhor falou, né, ela tinha uma vida que não era recomendável, né, assim, moralmente, mas ali Deus colocou, eu creio que ela teve o temor a Deus, né? Deus, nasceu nela, no coração dela, o temor a Deus. Só pela grandeza dos atos que Deus tinha feito, né? Isso, maravilha, né? Como é que interessante, né? Muito bom. O coração do homem, só Deus é quem conhece, né? Aí foi quando ela fez o pedido para ele, né? Agora eu peço a vocês, né, pela beneficência, né? No outro versículo diz, né? Sim. Que vocês, né, salvem a minha família, né? Aí eles têm o amor de Deus, né? Quem é servo de Deus tem o amor de Deus, né? E eles, então, combinaram, né? Para dar a salvação a eles. Me fez lembrar, irmã Diná, do versículo de 1 Samuel 2, Sim. aquele cântico de Ana, Sim. que o 2 e o 8, que diz assim: levanta o pobre do pó e desde o esteco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Que coisa linda, né? Para fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Amém. Né? Jesus, ele teve encontro com ela. Né? Ela estava ali, desprezada. Desprezada, né? A sociedade não dava valor, Justo. Aí Jesus foi lá e tirou. Resgatou. E ela obteve a salvação. A salvação. Né? Ela esteve, né, na genealogia, né? É isso. Ainda até mesmo. E ela entrou na genealogia do Senhor Jesus. Aleluia. A misericórdia. Como Deus é amoroso. A bondade, Que coisa interessante, né? Você que está em casa, vemos que esta mulher, quando ela soube que a cidade de Jericó ia ser destruída, porque ela sabia, porque da forma como Deus vinha conduzindo o povo de Israel e dando vitórias e operando milagres e maravilhas, ela creu que o Deus que aqueles espias estava na casa dela, o Deus daqueles espias, ele era o Deus verdadeiro. Amém. Né? Ele era o Deus que realmente era o único Deus. E é interessante, a senhora falou uma coisa interessante aí no texto que a senhora leu, que ela passou confiança para aqueles espias. Para aqueles espias, né? Qual foi o versículo que a senhora leu, Madina? Foi o 11 do capítulo... Do versículo 11, não é? Do 2. Do 2? 2 e 11. Do livro de Josué. O capítulo 2, o versículo 11. Aí diz assim, ouvindo isso, o versículo 10, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus,
é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia. Aí ela diz, agora, pois, versículo 12, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo de que a vida de meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia. ela creu que Deus realmente ia entregar a cidade de Jericó nas mãos dos israelitas. Ela creu. E como ela creu, ela disse, como eu usei de beneficência com vocês, e agora eu rogo que vocês retribuam. Quer dizer, ela rogou pela sua família. Ela se preocupou com a sua né, casa. Pastor? Ela entende que o nosso Deus é um Deus de justiça. Então, Deus atendeu o pedido dela porque era justo. Ela pedir para a família dela, pai, a mãe, os irmãos. Né? Então, muito linda, assim, uma expressão de amor, né? Que ela tinha, né? Glória a Deus, que coisa interessante, né? E eu acho interessante também, irmã Jasneide, é que achei interessante aqui que, como eu disse ao princípio, as palavras dela, ela transmitiu uma convicção tão grande de fé que ela conseguiu gerar acrescentar, vamos melhor assim, acrescentou a fé dos espias. Os espias, ao chegarem para Josué e relatar o que ela tinha dito, do como o povo tinha desfalecido, estava com medo, aí passou para Josué, aí a fé de Josué ainda aumentou ainda mais, porque ele diz aqui, ó, no capítulo 2, os versículos 22 em diante, assim, foram, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, como ela tinha dito, né? Até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores buscavam por todo o caminho, porém não acharam. Interessante que ela deu livramento. Ela não só esconde ele em cima do telhado, mas ela também orienta eles para onde devem ir e o tempo que devem esperar até que a busca por eles cessassem, aí eles podiam retornar em paz. Exatamente. Quer dizer, ela orientou ele como interessante. Aí o versículo 23 disse, e aí o versículo 23, assim, pois, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Que lindo. Ele reconheceu o poder de Deus. Né? Reconheceu. Então, aquela mulher passou uma convicção de que realmente a vitória estava sendo dada aos israelitas. Como é importante, né, irmã? Uma pessoa de fé, ela consegue transmitir convicção para outras pessoas. Convicção, Né? Isso acontece, né? Acontece. Em nossos dias, né? E naquele tempo aconteceu. Eu creio que Josué entendeu assim que Deus moveu trabalhou na vida daquela mulher para ajudar também eles, né? Ter o acesso ali a Jericó, né? Me faz lembrar, pastor, que tinha uma irmã onde eu congregava, na área 3, que ela sofria muito com seu esposo, mas ela intercedia pela vida do seu esposo. E a igreja também intercedia por ela, para que Deus pudesse livrar ela daquela situação, de uma situação. E hoje, o povo ali da comunidade olha para aquela irmã e lembra do sofrimento dela lá atrás. E muitas pessoas hoje estão de pé pelo testemunho daquela irmã. Né? O nosso testemunho, no início a gente acha assim, não vai servir. Só a incerteza. A incerteza. Né? Mas como Raabe, ela teve fé, confiança. Né? Então, a gente pode ver que através também de vários testemunhos, né? A gente pode, assim, dissimular,
né? Simular não, digo, podemos comparar, né? O dia atual que nós estamos vivendo. A gente vê, a senhora falando agora, obviamente, a gente vê esse fato de Raabe, o apóstolo Paulo, quando ele está diante do carcereiro, que acorda atônito com as portas abertas por conta daquele terremoto, daquela prisão, e ele, quando viu aquela situação, ele ia puxar a espada para se matar, aí Paulo disse, tudo faça nenhum mal, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Aí ele diz assim, e o que é que eu faço para me salvar? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquela mulher, Raabe, ela creu em Deus e foi salva ela e toda a sua casa. Porque quando os muros de Jericó caíram, aqueles espias foram exatamente na casa dela e conseguiu tirar ela de lá com toda a sua casa. A gente vê que Raabe realmente ela era uma mulher de fé, ela creu na palavra. E Deus, como Deus, ele via a predisposição dela para ser assim, né? Essa mulher que fosse usada por Deus para ajudar os hebreus, os servos de Deus, né? Que vinham lá para apoiar eles, né? Muito bonito. Que maravilha, né? Que bom. Trabalhar de Deus. Como é importante. Veja bem, essa mulher assim, tão pouco comentada entre nós, mas a gente vê que ela realmente é uma mulher de fé, ela se preocupou com a sua casa, ela se preocupou com a sua família, ela creu nas maravilhas que Deus operou ao longo da história, Deus vinha trabalhando, e eu creio que você que está nos ouvindo, que está passando por algum momento difícil na sua jornada, está vendo que o problema está chegando, a tempestade está vindo, uma ameaça grande está vindo sobre a sua casa, sobre a nação, sobre a sua família, mas se você confiar no Senhor, certamente você também conseguirá salvar não a sua própria vida, mas também a da sua família. Assim como Raabe, ela salvou a sua família de uma destruição, porque ela creu no único Deus verdadeiro. E não somente isso, ela se tornou uma pessoa que inspirou os servos de Deus a confiar ainda mais. Seja você também, mude essa linguagem de derrota, de fracasso, de não ter mais saída, de não há mais chance, eu não vejo nenhum meio de escape. Mude essa linguagem, creia que o Deus de Israel ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Meus irmãos, nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos em instantes, já, não saia daí. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Hoje estamos falando de mulheres da Bíblia que foram verdadeiras intercessoras. No bloco anterior nós falamos sobre a nossa irmã Raabe. E temos outra mulher para comentar aqui com as irmãs, mais duas, né, se o tempo der, né? Porque está tão gostoso assim, né? Mais 3 mulheres, se o tempo nos permitir, né? Quando lemos assim a história da mulher sunamita, nós somos surpreendidos com sua dedicação, honra, reverência em relação ao homem de Deus. Sua nobreza de espírito permitiu-lhe vivenciar novas experiências com Deus. Todavia, uma tragédia inesperada ocorreu e ela intercedeu de forma emblemática por seu filho. Sendo assim, gostaríamos de ouvir um pouco mais dessa narrativa, aprender algo com a intercessão desta mulher. Irmã Diná, o que a gente pode comentar mais sobre a mulher sunamita, né? A mulher sunamita era uma mulher rica, né? Diz a Bíblia. Então ela tinha uma boa situação social. Mas também ela era uma mulher assim, forte, firme nas suas decisões. Ela viu o homem de Deus e falou para o esposo, né? Esse homem é um homem de Deus. Eu pensei aqui a gente fazer um quarto para ele e ele se hospedar aqui na nossa casa. Ela demonstrou aquela generosidade, né? E o profeta Eliseu, né? Ele com certeza ele ficou assim, mas essa mulher fez tanto bem, né? Vamos interceder por ela a Deus, né? No caso foi ele, né? Para que ele e Deus deu a direção para ele falar que ela iria ter um filho, né? E a mulher não tinha filhos. Então, toda mulher quer ter filhos, né? Sim. Quer ser mãe. Sim. E a mulher sunamita
alcançou essa benevolência de Deus e o profeta profetizou e realmente ela teve o filho, né? Mas aconteceu algo trágico, né? Que o filho teve a dor de cabeça e dali ele morreu, né, pastor? Não sei se eu estou me adiantando muito. Isso, tá certo. Mas assim, por causa do tempo, né? Então, ela chegou e ficou... Como não ficariam? A mãe só... Deus deu um filho a ela e de repente o filho não existia mais, né? Muito triste para ela. E ela até disse para o profeta, mas eu não pedi filho, mas o Senhor quis dar o filho e também queria prová-la, né? E ela... ali ela se prostrou, disse que ela veio Geazi, mas Geazi não resolveu o problema. E ela foi e se encontrou com o profeta e disse a palavra que ela se prostrou. Isso. Né? E diante de Deus viu a humildade daquela mulher. Ela era uma mulher rica, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa humilde. Né? Tinha muitas qualidades, de uma serva de Deus, de uma mulher de Deus. E ali ela foi... Deus usou o profeta para também trazer a vida à volta àquele rapaz e ela foi novamente feliz, né, pastor? Então é a intercessão, né? Tanto o profeta intercedeu por ela, mas também ela intercedeu, né? Creio que na hora lá da aflição, ela disse, Senhor, me dá meu filho de volta, com certeza. Né? Ela estava lá chorando, né? E Deus restaurou a família da Sunamita também. E é um exemplo para nós que vivemos hoje, né? Que coisa, né, irmã? É interessante, pastor, que a irmã Edna ressaltou que a mulher sunamita, ela era rica, né? Bem-sucedida. Talvez ela não estava querendo, né? Até porque na hora do desespero que ela foi lá, um homem de Deus, disse, eu não pedi. Talvez ela tinha tudo, né? E nos dias de hoje não é diferente, né? Às vezes tem tudo, mas o Senhor, Ele diz, não, você está faltando uma experiência comigo. Mais, né? Algo mais, né? Essa essência de interceder, da oração. Então, o Senhor, Ele fez essa situação, né? O menino estava com o pai e, de repente, veio a óbito. Então, ela manteve o equilíbrio, ela disse, não, eu não estava precisando, né? Embora que o seu coração de mulher anelava ser mãe, né? E então, ela foi ao homem de Deus, manteve o equilíbrio, pegou aquele camelo, né? E foi embora à procura do homem de Deus, ao homem certo. Sim. Não é isso? Teve aquele detalhe também, né, que a gente esqueci, mas que quando ele chegou perto dela e perguntou se ia tudo bem. E ela disse que ia tudo bem, né? É um sinal de que ela tinha fé. Que mesmo que o filho estava morto, mas ela cria que Deus poderia dar a vida novamente ao filho dela, né? Coisa maravilhosa, né? A gente viu aí. Eu acho que esse assunto dessa mulher sunamita era para só um programa só para ela. Isso, pastor. Porque assim, a senhora falou uma coisa interessante, Madina, que ela tinha muitas qualidades, né? Ela tinha muitas qualidades, né? Ela era uma mulher rica, claro, mas era uma mulher assim que se compadecia. Ela se compadeceu do homem de Deus, né? Fazia a obra, ele disse, vou preparando, conversou com o esposo, preparou um lugarzinho para aquele servo de Deus. E é interessante que quando você se preocupa em abençoar a obra de Deus, Deus ele retribui. Isso, né? Com certeza. E colocou no coração do profeta um desejo de como retribuir ela pelo seu feito. Né? A Bíblia diz, dá e ser-vos-á dado. Né? É tão bom quando o intercessor ele é generoso, né? Generoso. E a gente vê que aquela ação trouxe para ela benefícios. E a outra qualidade que a senhora que citaram, interessante, é que ela era uma mulher que tinha um equilíbrio. É bom quando o intercessor, uma segurança, ele é equilibrado, né? Ele é equilibrado. Então, e era uma mulher de fé. De fé. Porque quando o menino morreu, ela não chegou para o esposo. Não, ela deixou o menino lá e disse, eu sei como buscar. Foi ao homem de Deus, né? Humilde, ela se prostrou. Ela era uma mulher equilibrada, era uma mulher de fé e era uma mulher humilde, né? Uma mulher humilde. Característica de intercessora mesmo, né, pastor? Característica de intercessora. E eu achei interessante o equilíbrio que o irmão falou, né? Quando o profeta disse, havia sunamita ali, o Geazi fez,
pergunta ela como é que se ela está bem, né? Vai bem contigo? Vai tudo bem. Vai bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. E o menino estava morto. Menino morto. E ela disse, vai tudo bem. A fé, a gente tem um hino que diz que a fé canta na tristeza. Vai tudo bem. Que bom. Como é bom quando o intercessor ele tem essas características desta mulher, não é? Ela é uma mulher equilíbrio, fé, humildade, né? E confiança. Que Deus abençoe você que está passando por um momento de crise. Não entre em desespero. Já dissemos às vezes aqui do programa, é uma frase que já ouvimos de muitos anos de alguém. Diz que às vezes Deus não acalma a tempestade, mas acalma o marinheiro, né? E o marinheiro às vezes precisa ter calma para poder ver a saída. E aquela mulher, ela viu uma saída em Deus e foi ao homem de Deus em busca da vitória do seu filho. E para a glória de Deus, Deus devolveu o seu filho em resposta à sua oração e intercessão, né? Deus vai devolver o teu filho em resposta à tua intercessão. Glória a Jesus. Vai restaurar o teu lar, o teu Aleluia. casamento. Amém? Amém. Você crê? Diga amém. Amém. Parece que eu vi alguém dando um amém gostoso aí do outro lado, irmã Lídia. Amém. Glória a Deus. Mas a gente vê ainda um outro exemplo, irmão, no livro de Atos, no capítulo 16, né? A gente vê nos versículos de 11 a 15 também, a gente vê, temos uma singela referência à irmã Lídia. Após a experiência espiritual e o batismo em água, ela fez uma das mais belas intercessões já registradas em favor dos servos de Deus. Dessa forma, a sua solicitação foi prontamente atendida. Portanto, gostaríamos de saber, diante dessa experiência, que atitudes foram tomadas para que ela fosse atendida. E mais, que lições aprendemos com esta crente sobre a intercessão pelo ministério da igreja? Irmã Diná. É o cuidado, né, pastor, que ela tinha com os obreiros, né? Tinha com Paulo e com os companheiros dele, estava com Silas e Timóteo, né? Se está lá na citação anterior. Então, assim, ela se preocupou com os obreiros. Antes ela estava lá onde ele estava falando, a gente vê que ela prestava atenção, né? A palavra que Paulo estava falando, a palavra de Deus. Ela era uma mulher que atentava para a palavra de Deus. Então, era uma mulher de fé. Lídia foi uma mulher de fé, né? Vendedora de púrpura lá na cidade de Tiatira, mas através ali daquele encontro, né? Ela se tornou aquela mulher de fé, né? E depois ela ainda convidou Paulo para ir para a casa dela, né? E ela deu aquele apoio logístico, como pode dizer hoje, né? Naquela época, mas ela deu aquele apoio. E assim, eu creio que também até a própria família dela, né? Foi abençoada, com certeza, foi abençoada pelaquela estadia daqueles homens de Deus ali dentro da casa de Lídia. Então ela foi uma intercessora, que com certeza ela orava pela família dela e apareceu uma oportunidade para ela, né, mostrar também Jesus para aquela família, entendeu? Então eu creio que essas lições que a gente pode aprender, né? Me fez lembrar, irmã Diná, da nossa irmã Lídia, que depois da sua convenção, né, a Cristo Jesus, ela ali teve a oportunidade, né, de receber os missionários, os irmãos, para fazer um culto, né, convidou na sua casa e ali, né, deu início à obra do Senhor, né, ali na casa da irmã Lídia. Então é de bênção, né, no dia de hoje a gente abrir o nosso lar, né? Receber, né? O culto doméstico, né? Que ali foi aonde, na casa da irmã Lídia, foi aonde deu o início. Com certeza, irmã Josineide. A gente observa que aquela serva de Deus, ela tinha recursos, né, financeiros, e ela viu que os missionários, eles precisariam de apoio. E ela foi uma serva de Deus que hospedou aqueles homens em sua casa e certamente, como a irmã falou, a igreja de Filipos pode ter tido início realmente ali na sua casa, né? Porque ela tinha condições e era uma mulher que abriu o coração para que a obra de Deus pudesse ter apoio. Tanto é que quando Paulo e Silas, depois que foi preso por ter expulsado o espírito de adivinhação daquela moça, e aqueles homens que perderam o rendimento, então levaram as autoridades e Paulo e Silas foi preso, e depois que Paulo e Silas foi liberto da prisão, eles retornaram
à casa da irmã Lídia. A gente vê isso, né, irmã Diná? É aqui no versículo 40, né, pastor? No versículo 40, a senhora pode ler, irmã Diná? E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então a gente vê que... Glória a Deus. Deus cuidando de servo Deus cuidando de servo de Deus. Como é importante, não é? Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, Amém. que tenha sempre esse desejo, não é? De ser um cooperador na obra de Deus. Como é bom quando intercessores como Lídia se levantam para dar apoio à obra de Deus. Glória. A gente vê que a igreja no primeiro século, irmã, elas não tinham um templo assim para se congregar, estava ainda o evangelho do começo, né? E Deus trabalhou na casa de muitos irmãos, né? Como no caso da casa da irmã Lídia, na casa da irmã Maria, né? E por aí vai. A gente vê também, meus irmãos, que entre as mulheres de Deus que foram usadas no Novo Testamento, não é? Como no caso da irmã Lídia e tantas outras, pode se destacar também a irmã Priscila, esposa do irmão Áquila, né? Eles se tornaram amigos e cooperadores do apóstolo Paulo. Consequentemente, Priscila se tornou uma importante discipuladora na igreja primitiva. Sendo assim, percebemos por inferência que a igreja primitiva também aprendeu com a irmã Priscila o caminho da oração. Portanto, qual a importância do ensino sobre a intercessão na igreja, irmã Diná? É muito importante, pastor, porque sem a oração a gente não consegue, né? Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, né? Nós temos que pedir, e pedimos o quê? Através da oração, da intercessão, né? E quantas vezes a gente está assim, irmã, ore por mim, eu tenho um problema para que Deus resolva, né? Então, todos nós que somos servos de Deus, né? Desde nós somos intercessores, né? Porque Deus nos fez assim, para nós sermos intercessores, né? E nós vemos que a palavra de Deus, ela aqui em Romanos, pastor, diz assim, que até o Espírito diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, e também da mesma maneira, também o Espírito ajuda, não é? Nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, né? Jesus também fala lá em Isaías, né, no capítulo 53, que ele intercedeu, morreu intercedendo pelos pecadores, né? E temos muitas outras referências, mas que o tempo já está findando, né? Mas é muito importante a gente ser um intercessor. Deus se agrada desse trabalho da intercessão, não é, pastor Jefferson? É interessante, né, irmã Josineide, porque a gente aprende com Priscila, né? Aquela serva de Deus, justamente com seu esposo, Áquila, né? Como é importante a gente se preocupar com o ensino, né? Porque o texto sobre esse casal conta que quando Apolo ele chegou pregando a mensagem do batismo de João, e eles ouviram com atenção, ouviam com atenção e percebeu que aquele rapaz precisava de orientação. É interessante, né, irmã Josineide? Pastor. Perceberam que eles precisavam de orientação e chamaram aquele jovem, Apolo, aquele pregador eloquente que era Apolo, que precisava ainda, e o texto diz que eles ensinaram a eles, não é? Mas pontualmente certamente sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo, o caminho, e aquele homem de Deus se tornou um grande ajudador. Como é importante, irmã, a gente aprender com essa mulher de Deus que estava auxiliando o seu esposo, discipulando, ensinando aquele pregador, como também novos crentes, né, que precisavam de crescer no conhecimento de Deus, irmã Josineide. A Bíblia nos revela que são dois primeiros cristãos que atuaram juntamente com Paulo de Tarso na evangelização. E por causa disso eles foram expulsos de Roma, né? Veja que quando a gente se dedica à obra do Senhor, né, muitas vezes somos excluídos, né, do mundo, né, das pessoas. E a Bíblia fala que tinha o seu lar um culto que acolhia a todos com oração, falando da bondade de Deus. Coisa boa, né? Aquele casal, ele é um exemplo. Dava o apoio a Paulo. Aprendeu com Paulo, né? Aprendeu a servir ao Senhor, né? E aquilo que ele aprendeu, ele passou
Né? Deus Muito sempre lindo. tem os instrumentos dele, né? Para abençoar, ajudar os obreiros do Senhor, né? No caso, Paulo, Silas e Timóteo, aqueles obreiros que estavam... O que seria da nossa igreja, o que seria da história da igreja se não fossem esses crentes voluntários como intercessores, como Priscila, né? Estamos aqui falando sobre mulheres intercessoras, né? E Priscila, ela apoiava o seu esposo, estava ao lado, sempre ao lado do seu esposo. A gente sabe que nem sempre a esposa tem como acompanhar o esposo, mas a gente vê que ela tinha uma dedicação tão grande na obra de Deus que mais tarde Paulo chama de meus cooperadores, né? E quando chama meus cooperadores, a gente vê que ele inclui Priscila. É que o tempo não dá para a gente entrar em detalhes sobre este casal, principalmente sobre Priscila, mas se Deus nos permitir, nós teremos um programa de intercessão, acho que só sobre Priscila e Áquila, porque é uma riqueza, né? E a Sunamita também, né, pastor? A Sunamita. A Sunamita também. As quatro, né? As quatro. Como é importante, né, a gente ver, aprender com essas mulheres intercessoras que verdadeiramente foram um instrumento nas mãos de Deus, né? Que Deus abençoe, que Deus levante muitas Priscilas, né? Que Deus levante muitas Priscilas que se preocupam com o ensino. Até a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que as mulheres idosas, ela deve ensinar as mais novas, deve se aproximarem. E Deus levante muitas irmãs assim que estejam prontas para ajudar outros a buscar ao Senhor, a orar. Eu estava aqui conversando nos bastidores aqui com as irmãs, e quando jovem, adolescentes, eu gostava de ir ao ciclo de oração para ouvir as irmãs orando, né? Eu me lembro, a irmã Francisca de Freitas, ela orava tão bonito que a gente parava de orar para ouvir a oração dela. Meu Deus. Quer dizer, a gente aprendia a orar com elas orando. Né? Como é importante, né? Aquele casal, eles ensinaram, exemplo, né, pastor? eles ensinavam, mulheres, foram um apoio para o ministério do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe, não é? Amém. Mas a gente está chegando ao final do programa já, foi muito rápido, né? Mas após refletirmos sobre as histórias destas intercessoras, podemos finalizar pedindo que as irmãs façam um panorama geral do que hoje aprendemos e quais os conselhos para que a mulher cristã seja uma intercessora. Amém. Irmã Diná? Eu não sei quem começa a vontade né? Fala aí, Jesus. Tem um versículo rapidinho, pastor. Sim. Romanos 16 e o 19, que me chamou a atenção, que fala assim: quanto à vossa obediência, e ela conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples do mal. Amém? Nosso pastor, ele pede para a gente fazer assim um resumão, né? E aprendemos com essas mulheres de Deus a simplicidade, o acolhimento, a generosidade e a obediência a Cristo acima de tudo. Né? Interceder é insistir com Deus, é perseverar. Né? E somos mulheres intercedoras, que possamos permanecer firmes. Você que está em casa me escutando, nunca desista de interceder pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu lar. Coloque Deus acima de tudo. Aprendemos com estas mulheres de Deus. E eu creio que no dia atual tem mulher de Deus que é um exemplo também, como a irmã Lídia, né? Como Priscila, né? E então você que está em casa, permaneça firme. Ore, busque ao Senhor. Eu creio que a expectativa de fé, de coragem, colocando em Deus, você alcançará. Amém. Mandar. Amém. É muito importante. O que nós aprendemos aqui, né, conversando, e nós aprendemos a lição de interceder sempre. E essas mulheres, tanto Raabe, que às vezes a gente... Mas Raabe nos deu... Sim, né? Ela deu lá, a gente já falou, não vamos mais falar porque o tempo não dá. Mas Raabe nos trouxe uma lição. Depois também a mulher sunamita, né? Que foi uma mulher que nos trouxe também outro exemplo, também a Lídia e a Priscila. E nós aprendemos que
nosso Jesus, ele é o que é o maior intercessor, né, pastor Jefferson? Porque ele, na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele lá na cruz, ele intercedeu pela humanidade, né? E ainda hoje está intercedendo ainda por hoje nós. está intercedendo por nós, né? Então, nós aprendemos que a intercessão, eu pensei assim, que a intercessão é uma forma de expressar amor, né? Porque quando a gente ora pelo mais necessitado, por aquele que você não dá nenhum valor, no caso de Raabe, né? Podia dizer, mas essa mulher... Mas Deus, ele ama a todos. A Bíblia diz lá em João 3,16, muito conhecido, o texto áureo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo... Aí ele não excluiu, ou ele não selecionou, né? Isso. Ele não selecionou. Ele não selecionou se era o pastor Jefferson, se era o outro pastor. Não, todos, né? Todos. Então, meus queridos irmãos, nós vamos, você que está aí na sua casa, você que já é crente, né? Continue intercedendo por aquele filho que está nas drogas, não é? Por aquele casamento que está um pouco difícil, né? Mas o Senhor vai ouvir a sua intercessão. Eu sei que Deus tem ouvido as minhas orações, muitas, né? Mas Ele vai ouvir a sua também, viu? Confie no Senhor e interceda por aqueles que você... Por tantos quanto você possa interceder, né? O máximo. O máximo. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. E a irmã Diná falando aqui, eu senti desejo de marcar um dia para a senhora, viu? O pastor Joel está contando aqui os testemunhos da intercessão, né? Sim, pastor. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos vão ficar muito interessados, porque o pastor Joel e a irmã Diná têm uma trajetória muito longa né, no trabalho do Senhor e tem muito o que contar para nós. Amém. Que maravilha. Nós estamos chegando assim ao final de mais um programa Intercessão e estivemos falando aqui sobre mulheres intercessoras. É claro que o tempo ele não nos permite falar tanto, mas aprendemos aqui nesta tarde, né? Com essas 4 grandes mulheres que ficaram registradas na Bíblia e o que aprendemos aqui foi algo interessante. Aprendemos que devemos ser inspiradores de fé, como foi Raabe, não é? Acreditar no Deus que faz e lutar pela família, nunca desistir da família. Aprendemos com a mulher sunamita que devemos ter equilíbrio, devemos ser humildes, devemos ter fé, devemos nunca desistir também de lutar pela família, como ela não desistiu do seu filho. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe. Amém. Aprendemos com a nossa irmã Lídia, não é? Abrir o coração para sempre dar apoio à obra de Deus. Ela abriu o seu lar e o seu lar tornou-se uma bênção, não somente para ela, mas para a sua família, como também para a obra de Deus ali na Europa. Que maravilha, não é? Ela abriu o coração, ela quis retribuir. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe. Amém. Aprendemos também com Priscila que devemos estar sempre prontos a ensinar aqueles que precisam, que estão começando no caminho, que estão começando a pregar. Vamos chegar perto, vamos ensinar a orar, vamos trazer para perto da gente, vamos lutar por eles para que eles cresçam e se tornem prósperos, grandes obreiros. Foram homens que tiveram apoio de mulheres intercessoras, que estiveram também ajudando e orando. Só finalizando aqui esse resumo, eu me lembro que um pregador um dia, irmã Diná, irmã Neide, me contou que ele deu uma mensagem extraordinária. Ele contou pra gente no culto, uma mãe missionária. E quando terminou a mensagem, uma bênção, Deus operou, ele saiu satisfeito, porque Deus tinha alcançado os objetivos da pregação. E ele encontrou-se com uma velhinha. E a velhinha chegou para ele e disse assim, não foi o resultado da mensagem, não foi só sua não, foi da veinha. Eu estava intercedendo pelo Senhor. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus, Maravilha, Deus abençoe. Né? Meus irmãos, estamos chegando ao final e vamos orar. Vamos pedir a irmã Diná para estar orando por as mulheres que neste momento estão passando por momentos de aflição, mulheres que estão enfermas, mulheres que estão lutando com seus filhos nas drogas e até filhos que estão em presídios. Orar pelas mulheres que estão passando por um momento difícil com seus esposos, enfrentando a luta da enfermidade, batalha financeira, situações difíceis que
muitos irmãos também e muitas irmãs e irmãos que estão fazendo seus pedidos agora pelas redes sociais. Neste final de programa, irmã Diná, vamos juntos com a senhora ao altar, ao trono de Deus. Amém. E pedir a Deus que conceda bênção às nossas irmãs. Amém. Né? E que Deus levante muitas mulheres intercessoras. Sim, né? sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, estamos aqui, Senhor, neste programa sobre a intercessão, Senhor, quando aprendemos da Tua palavra. Ó Senhor, queremos, ó Deus, te dar o nosso louvor em primeiro lugar. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. É o Senhor que nos move a tudo isto, o Teu Espírito Santo, aleluia, que nos ensina como interceder, como orar, como buscar, Senhor, o bem do outro através da intercessão. Queremos te pedir, Senhor, neste momento, Senhor, pelas nossas queridas irmãs, as dirigentes de círculo de oração, as comissões, as mulheres donas de casa que muitas vezes não podem, Senhor, mas estão em suas casas, Senhor, fazendo o serviço doméstico e orando e pedindo a Ti, Senhor, aquelas que estão enfermas nos hospitais ou em casa, Senhor, vai lá, Senhor, visita, Senhor, repreende, Senhor, as enfermidades. Tu tens poder para fazer maravilhas e milagres, Senhor. Tu podes, Senhor, fazer grandes coisas, Senhor. Nós estamos aqui para interceder, para pedir a Ti pela misericórdia. Não merecemos, Senhor, mas o Senhor é tão bom. O Senhor é tão fiel. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, as mães que têm seus filhos nas drogas. Ó, Senhor, as mães, Senhor, que estão aflitas em casa. Também as esposas, Senhor, que estão chorando por algum motivo no seu casamento, Senhor. Ajuda, Senhor, dê vitória, Senhor. Ó, Pai, abençoa a nossa igreja, nosso pastor, nossa irmã Judite, Senhor, na direção, Senhor, dos trabalhos do círculo de oração. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo, Senhor, e não só aqui em Pernambuco, em Recife, Senhor, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, Senhor, onde houver alguém que está precisando, aleluia, de uma vitória, aleluia. Manda, Senhor do céu, aleluia. Manda o livramento de morte, manda o livramento de perigo, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, sabemos que Tu és maior. Ó, Senhor, recebe, ó Deus, esta oração. Tem misericórdia, Senhor, e dá vitória ao Teu povo. Nós Te pedimos também pelo pastor Jefferson, Senhor, que está na direção desse trabalho, a sua esposa, a sua família, a nossa querida irmã Neide, que está aqui conosco, e por toda a equipe da Rede Brasil, Senhor. Ajuda os Teus servos, recompensa com bênçãos dos céus. Nós Te pedimos e também Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, não é? Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo sábado, às 5h30 da tarde, com o seu programa Intercessão. Que Deus abençoe as nossas irmãs Diná, a nossa irmã Diná, a nossa irmã Josineide, né? Foi um prazer tê-las conosco no programa Intercessão. Recompense as irmãs com bênção dos céus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e no seu lar, desde agora e para sempre. Amém.